A ideia de consultório de rua, ela tem uma história muito recente aqui no nosso país, né? Assim, consultório de rua, a gente pode falar que consultório de rua, né, equipes de rua voltadas para a redução de danos, elas vão, a primeira experiência no Brasil é de 89, 1989. Em Santos, eles tiveram uma proposta de introdução de seringas, de troca de seringa descartável, né, para pessoas que faziam uso de droga injetável. E eu acho que a primeira relação, né, entre a redução de danos em consultório de rua e equipes de rua vai ser uma relação que já começa a mostrar o tamanho da polêmica da situação, né? Porque o que aconteceu em Santos foi que nessa época estava começando a acontecer também a abertura da Casa de Saúde Anchieta, que marcou um pouco da reforma psiquiátrica no Brasil, né? Foi um dos momentos importantes do início da reforma psiquiátrica, desse processo de abertura das instituições psiquiátricas. E o Fábio Mesquita, que era o então secretário, ele era coordenador das ações de DST-AIDS em Santos, junto com o então secretário de Saúde, municipal de Saúde, que era o Davi Capistrano, eles foram indiciados por incentivo, né, por incentivo ao uso, incentivo a práticas que poderiam gerar danos à saúde, etc. Então, como pessoas que atentavam contra a saúde pública nesse sentido, né? Então, a polêmica, né, do campo da redução de danos, essa relação com os consultórios de rua acabou marcando muito essa primeira experiência. Da década de 90 e 95, centro na Bahia, terapia sobre abuso de drogas. Em abuso de drogas, da Federal da Bahia, eles têm um grupo que é a Aliança de Redução de Danos, Fátima Cavalcante. E a Aliança de Redução de Danos, eles começaram já há muito tempo, né? Então essa é uma experiência, talvez aqui teve uma permanência institucional, né? De 95 até agora ela continua existindo. E uma outra mais recente no Recife, que foi também bastante interessante, em 2004, o programa Mais Vida da Prefeitura Municipal de Recife. A cena em 2011, o município vai mandar ver a Coordenação Municipal de Saúde Mental dois projetos. Um projeto para a implantação da Escola de Redução de Danos, e outro projeto para a implantação de uma equipe de um projeto de consultório de rua. Os dois projetos são contemplados, né? Então os dois, para cada um dos dois era possível contratar 5 ou 6 profissionais entre ensino médio e ensino superior. E a ideia da Escola de Redutores de Danos era trabalhar junto com a rede no sentido de problematizar as práticas relacionadas com o campo de álcool e drogas, principalmente problematizar a questão da abstinência, né, da obrigatoriedade, da compulsoriedade da abstinência, né? Então, esse é um campo que gera ainda muita polêmica também, né? Porque habitualmente os profissionais de saúde são muito parte da tradição das práticas de saúde exigir, né, de certo modo, colocar como condição prévia para o atendimento, para o acolhimento, a abstinência, né? E ela gera práticas de boicote do próprio usuário, né, com relação ao seu próprio tratamento, né? Então, esse é um tipo de condição que, ao ser colocada, a gente vê que para um conjunto de pessoas ela é favorável, ela é possível de se buscar, ou para certas condições ela é necessária. Por exemplo, o uso problemático de álcool, é muito difícil trabalhar com redução de danos com o uso de álcool, né? Mas com drogas ilícitas, né, com a maior parte delas é possível trabalhar no sentido de discutir com o sujeito em termos de autonomia para conseguir lidar com a situação. Então, a construção de um vínculo que possa criar um projeto para si com relação a aumentar a capacidade de autonomia, né? O oposto de redução de danos, né, não é abstinência, né? O oposto é cerceamento, né? Então, na verdade, quando a gente coloca a abstinência, né, a questão é ganhos em termos de autonomia. Então, oferecer condição em termos de autonomia para esse sujeito
dar conta de viver sua vida, sabendo que ele vai ser sempre exposto a alguma droga, né, que o tempo todo nós somos expostos ao uso, né, ou ao interesse, ou à curiosidade durante a vida, né, ao uso de drogas, sejam as legais, né, quer dizer, as drogas legais, né, elas acabam sendo muitas vezes a encarnação do bem, né, quer dizer, a salvação, né, a cura, enquanto as drogas ilegais muitas vezes são a encarnação do mal, né, no sentido de serem o que se produz de mal. Mas as experiências de redução de danos, os consultórios de rua têm mostrado para a gente que essa experiência desse ano que eu participei no município de Barbacena mostrou para a gente que existem muitas gradações nesse processo, né? E que, em geral, a gente precisa tirar a questão da droga da frente do processo, né? Então, para encontrar o sujeito, você tem que tirar a droga, porque ela é parte de um processo, né? Quer dizer, ela está colocada junto de um conjunto de dispositivos que o sujeito cria para a sua própria vida, mas que podem ser trazidos, com exceção da droga, ou então mesmo com a droga, como aliados para um processo de tratamento, para a construção de um projeto de vida de mais autonomia, né, de andar com mais liberdade na sua própria vida. Voltando lá para a experiência de Barbacena, então o município manda os 2 projetos, então um deles para a Escola de Redutores de Danos, que então, capacitar um conjunto de trabalhadores que vão funcionar como multiplicadores na rede, então para a criação de espaços para a problematização da questão da droga, nesse sentido que eu estou dizendo, né, que eu estou apontando, e uma outra equipe para abordagem de pessoas em situação de rua, mas para uma abordagem que visa a construção de um vínculo continuado com elas, né? No Rio de Janeiro, isso foi ainda meados do ano passado, eles estabeleceram um protocolo para abordagem de pessoas em situação de rua, né? Que acabou chegando à mídia e criou muita polêmica, mas no sentido de que você tinha violação de direitos humanos, a abordagem era violenta, era coercitiva. Então, a situação da abordagem na rua, né, ela precisa ter claro o seguinte: o psicólogo, né, habitualmente ele constrói um setting como um espaço estável, a partir do qual você pode estabelecer um vínculo, um holding, né, a partir do qual você pode estabelecer uma relação de tratamento. Isso coloca uma segurança, né, entre aspas, do espaço protegido do profissional, porque o setting é estável, né? Quando a gente sai para ir para a rua, muda a situação, né? O que existe de estável o sujeito, é o setting, né? Então a situação fica invertida, né? Não existe nada de estável fora, né? O espaço onde ele habita, a estabilidade desse setting é para ele, não é para nós, né? Então essa clareza, né, essa discussão com relação às circunstâncias de ação, né, em que está colocado o profissional, é preciso ter muito claro que a gente está entrando no espaço de vida do sujeito, né? Então, seja uma cena de uso, pode ser uma cena de uso, pessoas que se encontram numa praça, que estão numa rodinha, que vão fumar maconha, que vão fumar crack, ou que vão fazer uso de qualquer que seja a substância. Nesse espaço, a cena de uso é do sujeito, né? Ou então o bar da esquina, né? O barzinho onde se reúnem, né, pessoas que seja no final de semana, durante a semana, que fazem uso pesado de álcool, né? Ou encontrar aquele sujeito caído na calçada, né, na rua, porque está muito alcoolizado, ou então porque uma dose muito pequena já leva ele a cair, né? Já leva ele a estar numa situação orgânica muito, muito complicada. Quer dizer, constituir laços com essas pessoas, né, exige que a gente saia profundamente da posição de saber poder que a gente detém, né? O que a gente foi ver na experiência lá de Barbacena, que foi muito interessante, é que muitas vezes os agentes, né, as pessoas que tinham uma inserção muito qualificada, um trabalho muito cuidadoso, que conseguiam constituir esse vínculo, eram pessoas que não tinham nível superior. Né? Assim, a gente tinha os enfermeiros, os psicólogos, que sim, desenvolviam uma boa atuação, mas muitas vezes os auxiliares de enfermagem, né? Pessoas que já tiveram, então tinha inclusive uma pessoa que participava da equipe, que já tinha sido moradora de rua, né? Que tinha uma experiência pessoal, né? De ter ido para a rua e vivido um tempo na rua. Então,
essas pessoas conseguiam constituir, né, apesar do nosso conceito inicial de que quem faria isso seria um profissional, né, um profissional teria mais condições de fazer isso, mas eram pessoas que conseguiam criar abordagens, criar vinculações e criar mesmo, né, quer dizer, inventar situações de acolhimento, de encaminhamento para o sujeito que está vivendo com problema, né, com droga, com álcool, que eram soluções criativas, soluções novas, né. A gente vê o seguinte também, como são situações que lidam com circunstâncias muito singulares, né, e essa singularidade, esse olhar para a singularidade, a equipe foi construindo no decorrer da sua intervenção, a exigência da supervisão, né, do espaço, né, de apoio institucional, que é o que a gente entrou para trabalhar junto com o desenvolvimento dos 2 projetos, foi importante no sentido de construir condições subjetivas para que esses trabalhadores se vissem em condições de intervir junto com pessoas cuja situação de vida era o para além da margem, né? Quer dizer, você tem a situação de quem está na margem da sociedade, mas essa pessoa já vive uma situação de desfiliação, de laços familiares, de relação com o trabalho, de relação com a escolarização. Então, ela não transita mais por espaços, né, ditos os espaços de onde que permitiriam uma inserção no tecido social, né? Então, pessoas que transitam, estão na rua, ou estão na praça, ou que a cada dia estão numa cidade, ou o sujeito que é andarilho. Então, construir condições para estabelecer relação com essas pessoas é o que a gente viu que a atividade de supervisão pode contribuir. Então, eles ainda têm uma supervisão semanal, né, que eles mantêm com o apoiador técnico do projeto. E a inserção nossa da universidade, a gente fazia reuniões a cada 2 semanas no começo, e depois a gente fez reuniões mensais, mas muitas vezes o nosso trabalho era mais junto com a coordenação, né, no sentido de ajudar a delimitar, né, alguns encaminhamentos para os processos de implantação, mais do que diretamente com a equipe, né. Foi uma experiência muito nova, né? Muito diferente. A ideia era que a gente acompanhasse então os indicadores de avaliação e estabelecesse alguns indicadores de avaliação junto com a equipe, né? Quer dizer, como a gente poderia avaliar que a implantação da proposta está indo dentro do sentido pretendido pela própria equipe, né? Então eles foram construindo esses indicadores e ao final desse processo o que a gente viu foi de um processo tão rico, tanto pessoal quanto profissionalmente, para os participantes da equipe, que a gente viu neles as condições de estabelecer relatos de experiência, né? Então eles fizeram, cada um dos membros da equipe, mais a coordenação de saúde mental, fez relatos de experiência, né, desse período de 1 ano de implantação, e a gente agora tem procurado estabelecer montar um livro, né, montar uma publicação onde possa estar consolidados esses relatos, né. Então essa foi uma experiência de implantação. Agora no mês de julho, eles deram início à habilitação, porque foi 1 ano, os consultórios de rua eram vinculados ao Ministério, à Coordenadoria de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério. Eles passam a partir de agosto, setembro, isso vai ser diferente em cada região, a serem vinculados à atenção básica. Então eles vão ser uma equipe que fica vinculada à atenção básica, assim como é vinculado o NASF, né, assim como você tem as equipes de saúde da família, as unidades básicas de saúde. A ideia é que ela seja uma equipe vinculada a uma unidade básica, mas que atue no território, isso para estreitar mais os laços com as equipes de saúde da família, né? A proposta é essa. Pareceu que foi muito estratégico isso, no bom sentido, né? Porque a clínica que se procura fazer, né, nos consultórios na rua, eu acho que ela é tributária da clínica da reforma psiquiátrica, da clínica antimanicomial que a gente procura fazer no campo da reforma psiquiátrica, né? Então acho que nisso é um ganho para o sistema de saúde como um todo, né? Quer dizer, ter podido contar com essa herança, né, esse acúmulo importante, né, dessa clínica que a reforma psiquiátrica faz para
para o campo da redução de danos e dos consultórios na rua, né?